sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Pode Vir Comigo. Muito prazer, eu sou a Marília Cruz e eu quero ser sua facilitadora para dar dicas de viagens, de trilhas, de montanhas. E hoje eu estou com um convidado aqui que é formado em administração, também é formado em guia de turismo, formado em marketing e é um dos fundadores do Quintal de Casa, que é o Luiz. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso projeto, ao nosso podcast e compartilhar um pouquinho das suas experiências enquanto aí Quintal de Casa. Legal, muito obrigado pelo convite, Marília, pode vir comigo. Realmente é uma iniciativa muito legal, que a gente está precisando falar mais sobre Paraná, falar sobre região, falar sobre o que a gente tem aqui, e a gente está muito grato de poder participar aqui. É claro que é sempre uma troca, eu espero poder ensinar um pouquinho, mas aprender muito também com esse bate-papo. E a moçada que está vendo a gente também, espero que possa tirar alguma coisinha de bom e depois comentar, enfim, procurar a Quintal de Casa, procurar você, para contar um pouquinho também do que achou do bate-papo. Perfeito, pode vir comigo. Vamos começar então falando do Quintal de Casa, né? Esse nome Quintal de Casa foi muito marcante para mim, porque ele é diferente, né? É o nosso quintalzão. Por que o Quintal de Casa? Legal, perfeito. Muita gente pergunta isso pra gente, né? É fácil de fazer a referência quando a gente pensa em sair de casa para fazer um passeio ao ar livre. Uhum. E a ideia veio já na primeira reunião que nós tivemos, eu e o Guilherme, no finalzinho de 2016, nós tínhamos a ideia de montar um negócio focado em aventura e natureza. Então, ao contrário do que muitos do que a gente vê no mercado são da natureza, são da aventura, e quiseram entrar para o mercado comercial, vamos chamar assim, nós fizemos um caminho inverso. Nós primeiro estudamos negócios e depois nós quisemos profissionalizar o outdoor, a aventura, a prática do ecoturismo, enfim, do turismo de natureza. E na primeira reunião já a gente definiu alguns pilares do que a gente queria trabalhar, um pouco da questão de qual seria o nosso público para trabalhar, que tipo de atividade nós proporcionaríamos, e ali já veio a ideia de que nós começaríamos a trabalhar na região de Curitiba. E eu cresci em Quatro Barras, o Guilherme também morou em Quatro Barras, o Denis, que também faz parte da nossa equipe, fundador, mora em Quatro Barras até hoje, no pezinho do Anhangava, e a gente sempre teve esse visual da montanha, do Anhangava, do Pão de Ló, enfim, o Caminho do Tupava, essa região sempre fez parte do nosso dia a dia. E ali a gente falou, cara, o nome da agência vai ser Quintal de Casa, porque nós queremos valorizar isso, dar destaque para isso e, enfim, e nós aproveitamos isso. Então, por que não levar alguém para aproveitar junto com a gente também? Então, o Quintal de Casa veio daí. Claro que a gente foi expandindo as fronteiras desse Quintal de Casa. Hoje a gente faz também não só a região de Curitiba, mas regional Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio, expedições nacionais, internacionais, mas o Quintal de Casa é do tamanho que a gente quiser, no final das contas. Legal. Então, vocês são uma agência aí de turismo que fazem aí expedições tanto nacionais quanto internacionais, né? Boa. Conta um pouquinho aí das internacionais pra gente. Tá, legal. O Quintal de Casa hoje ele tá com limites na América do Sul, tá? Então a gente está expandindo aos poucos, mas a gente já trabalha com destinos bem legais e consolidados como o Peru, a região de Machu Picchu. A gente faz bastante viagem para a Patagônia, que é fantástica, a região de El Calafate, El Chaltén. A gente também faz norte do Chile, que é o deserto do Atacama, junto com a Bolívia, no Salar de Uyuni. Então, são cartões postais do mundo, né? Uhum. A gente acaba conhecendo lá nessas viagens gente do mundo inteiro, da Europa, da Ásia, da África, que tá lá para conhecer esses lugares. E a gente tem a oportunidade de levar o pessoal daqui também para conhecer o deserto do Atacama, enfim, o Salar de Uyuni e outros lugares também. Tá para sair do forno, um spoiler, uma viagem pro Equador, bem legal também, de fazer Quito, Banhos, vai chegar pertinho do Chimborazo, pertinho de outros vulcões, ali na Avenida dos Vulcões, bem legal. Então, a gente tá sempre procurando novos lugares para expandir esse quintal. Novos destinos, legal. Esse da Bolívia vai ter pro ano que vem? Vai rolar, já tem 2 saídas confirmadas. Uma pro primeiro semestre, que a gente vai tentar pegar ele espelhado. Só para você saber, o Salar de Uyuni, ele tem 2 temporadas. Uhum. A temporada molhada, vamos chamar assim, a temporada chuvosa, que ele fica espelhado com aquelas fotos lindas, que fica uma noção de infinito, tanto norte quanto sul, e enfim, aquele horizonte distante. Porém, tem um risco de ir na temporada chuvosa, que é o Salar estar fechado por alto volume de chuvas. Então a gente está indo no finalzinho desse período de chuvas, com chance de pegar ele espelhado, essa é a ideia, mas com uma chance muito pequena, quase zero, de estar fechado. Então a viagem acontece e a gente tem essa chance de pegar ele espelhado. E a outra viagem acontece em outubro, que daí essa com certeza ele vai estar seco e também é fantástico. Eu estive lá em junho desse ano e é um visual, olha, memorável, inesquecível. Realmente a imensidão de sal, aquele horizonte, a nossa noção de
pertencimento no mundo muda quando a gente visita um lugar como esse. Porque a gente percebe que nós somos, literalmente, um grãozinho no meio de tanta coisa, de tanta natureza, de tanta vida. E ali a gente consegue ressignificar um pouco sobre isso. Poxa, quem sou eu no meio de tanta coisa assim? E ali a gente tem o visual, né? Que, quer queira, quer não, o ser humano é 100% visual. Se eu falar pra você que um doce é gostoso, você fala, legal, eu quero comer esse doce. Se eu te mostrar a foto do doce, você fala, putz, esse doce eu quero comer. Então, o visual é muito instigante pra gente, né? E ali a gente consegue ter esse visual que é legal. Legal, legal. Muito bom. Então, 2024 tem bastante destinos aí internacionais. Tem, muitos, muitos. E os nacionais? O que vocês têm aí para 2024? Legal, a gente trabalha bastante a Para das Mesas, que é um lugar ainda pouco explorado. Pouquíssimo explorado. E que é uma das grandes riquezas nacionais. É um parque nacional, então a gente adora trabalhar parques nacionais. E a Para das Mesas ele tem uma pegada um pouco mais férias, um pouco mais passeio, tranquilidade, banho de cachoeira, banho de rio, come bem, dorme bem. Então, essa viagem também já está confirmada. A gente também tem saídas, ainda não está 100% no site, mas a gente faz Jalapão, Chapada dos Veadeiros e outros destinos também, tal qual Arraial do Cabo, Paraty. Enfim, tem algumas viagenzinhas legais também para a gente compartilhar. E aos poucos a gente vai lançando mais e mais expedições aí para a gente curtir. Legal, Luiz. E tudo vocês fazem em grupo, né? Excursão mesmo. Um dos nossos pilares, até legal comentar, a Quintal de Casa ela é baseada em 3 grandes pilares. A gente acredita muito em todas as atividades que a gente vai fazer nesses 3 pilares. O primeiro deles, que é óbvio, né? Nós somos uma agência de ecoturismo, então é o eco, é o contato com a natureza. Tem vários estudos que já mostram que o contato com a natureza faz bem para a saúde humana, bem-estar psicológico, físico, assim por diante. Tem até empresas na Suíça que têm programas de estimular o funcionário a estar em contato outdoor. E eu acho isso fantástico, porque realmente traz benefícios para a nossa mente, para o nosso corpo e assim por diante. Então, contato com a natureza é o primeiro. O segundo, que eu considero mais importante e fascinante, é a conexão com pessoas, por isso que todas as viagens são em grupos. Já viajei sozinho, já tive a oportunidade de fazer algumas coisas sozinhos. É legal, com certeza. A gente conhece gente nova, a gente conhece lugares novos, mas ao fazer uma viagem em grupo, seja ela uma atividade de um dia, seja uma expedição de 9 dias, seja o que for, a gente tem uma troca um com o outro, que é um pouco do que eu comentei aqui no comecinho do podcast, que é essa troca de ensinar e aprender, de compartilhar, de somar as experiências. Então a conexão com pessoas é um pilar fundamental, que eu acho mais rico do nosso trabalho, até porque tem muita gente que quer ir sozinha, não tem companhia, não tem segurança, e encontra em nós esse acolhimento, não só em nós guias, mas em nós grupo, né? As outras pessoas que estão indo também somam com esse fator. E o terceiro, que é uma coisa que a gente acredita, é o corpo em movimento, né? Não adianta a gente também só pegar um barco e fazer uma voltinha panorâmica, sendo que aquilo a gente não está em movimento. Então a gente sempre tem, por mais democrático que seja, pode ser uma caminhada leve, pode ser um passeio de caiaque leve, não precisa ser um atleta, nós não somos direcionados para atletas, não somos uma agência esportiva, né? Nós somos uma agência inclusiva e que queremos proporcionar para as pessoas um estilo de vida que nos contagiou e que a gente sabe que é possível. Gente como a gente pode fazer. Não é restrição para atleta do canal off, atleta Red Bull, não. Gente como a gente pode participar. Então, ter o corpo em movimento é um dos pilares, claro que respeitando esse nível de dificuldade e assim por diante. Legal. Além dessas viagens então culturais, né, expedições nacionais, vocês também têm atividades um pouco mais radicais, né? Inclusive, vocês têm rafting e... A canoagem é um grande ponto forte nosso. Olha, posso estar errado nessa informação, mas pelo que a gente pesquisou, né, não existe um ranking, nós somos a única empresa brasileira que oferece passeios exploratórios, não é aquela voltinha de meia hora na praia, em caiaque City on Top. O que significa isso? A única empresa que fornece passeios que tem guias, equipamento e assim por diante em caiaques que não sejam oceânicos. O oceânico é aquele que você tem que entrar no caiaque, e normalmente requer uma técnica maior de navegação, caso virem é um pouco mais difícil de desvirar, requer um treinamento para isso. E existem parceiros nossos que dão esse tipo de treinamento para quem está afim. Mas o nosso foco é principalmente os caiaques City on Top, que são aqueles caiaques abertos, que qualquer um pode sentar e fazer um passeio exploratório. O que é exploratório? Por exemplo, Antonina, que é um dos lugares que a gente ama fazer o passeio e que eu considero um dos melhores lugares para passeios desse tipo do mundo, se duvidar, pela condição, pelo ambiente, pela base, pela proximidade de Curitiba, pela condição da estrada. A gente atravessa a Baía de Antonina,
por exemplo, vou falar aqui do Circuito Selvagem, que a gente já teve a oportunidade de gravar para emissoras de televisão e assim por diante. Atravessamos a Baía de Antonina, subimos um rio chamado Rio Coatinga, até esse rio começar a estreitar, a água que é um pouco mais de mangue começa a ficar cristalina, a gente tem oportunidade de ver, enfim, uma infinidade de aves, de animais, de plantas diferentes, e a gente chega num poço completamente cristalino, onde a gente pode tomar um banho, relaxar. Lá tem duas famílias que moram, uma delas é uma senhora que adora que a gente vá lá, ela faz bolinho de chuva pra gente, então isso é exploratório. Sim. Não é só ficar ali na... Lógico, é muito legal também, mas não é só ficar na Praia Mansa de Caiobá, por exemplo, dando uma voltinha de caiaque. É fazer esse passeio exploratório e entender a grandiosidade da nossa região. A gente tem os lugares mais ricos quando a gente fala de biodiversidade, de opções de passeios, de aventura. Então a canoagem é um grande ponto forte nosso. E agora a gente começa com mais força. Muita gente acha que é frio para remar no inverno, mas não é tudo isso também. Uhum. Lembrando que os passeios são feitos no litoral, então quando a gente fala de inverno, no litoral a gente está falando de 21 graus, 20 graus, ali entre 10 e 3 da tarde, 10 da manhã e 3 da tarde, então é super agradável. Mas agora no verão a procura aumenta e a gente já tem uma agenda bem legal, tanto em Antonina quanto em Guaratuba, Celso Ramos, a gente faz também Bombinhas, Canto Grande, Zimbros, Florianópolis, tem os mais iniciantes aqui na região de Curitiba, como Represa do Passaúna, Represa do Vossoroca, Represa do Capivari, ali em Campina Grande do Sul. Então, hoje são mais de 20 roteiros que a gente vai trabalhando com agenda e cada um tem o seu nível de dificuldade, o seu nível de exploração, mas todos são fantásticos e podem ser feitos por gente como a gente, né? Isso que a gente gosta de falar. Isso que eu acho que é legal falar. Por exemplo, eu não sou a praticante nessa modalidade. Mas, por exemplo, eu quero começar, né? Eu não sei nadar, como é que eu faço? Eu posso ir? Vai ter um guia do meu lado? Vai ter alguém junto comigo? Legal. Ótima pergunta, é uma das mais frequentes. Eu não sei nadar. Relaxa. Primeira coisa, relaxa porque não precisa saber nadar para participar de uma atividade de canoagem. Por quê? Ponto 1. Obrigatoriamente todo mundo está com colete salva-vidas. Legal. Então você vai preencher uma ficha cadastral, informar teu peso e a nossa equipe vai te fornecer um colete salva-vidas do teu tamanho perfeito com a tua segurança. Então, risco de afogamento, zero. Já caiu por aí. Outro ponto, os nossos caiaques são sit-on-tops e a gente tem uma marca específica de caiaques que a gente trabalha que são bem estáveis. Então eles têm uma quilha embaixo que permite um deslize maior na água e são bem estáveis. Pode acontecer de virar? Pode. Mas eu vou falar a verdade, de 7 anos trabalhando com isso, são poucos os casos que viraram e a maioria das vezes foi por um erro operacional, vamos chamar assim. Foi pegar uma coisa na bolsa, virou e tombou o caiaque, naturalmente tem uma força. Entendi. Mas são bem estáveis e propícios para qualquer um que mesmo sem saber nadar, pode participar. É claro, é um passeio de aventura, não é um passeio em Veneza, que você vai lá e não, beleza, vou fotografar, tirar selfie. Você vai remar. É uma atividade de corpo e movimento, vai cansar. Por outro lado, você vai ter uma recompensa maravilhosa que é explorar uma região praticamente intocada. Quando a gente fala de Antonina, a gente começa a subir aquele rio e chega lá e tem uma casa, fala, poxa, como assim tem uma pessoa que mora aqui? No meio da Reserva Bom Jesus, no meio da Baía de Antonina. Você pega uma imagem de drone e só tem mato e uns riozinhos. Como é que mora alguém aqui? E você chegou lá, remando, sem motor, sem nenhum tipo de ajuda mecânica. Então isso é super recompensador, né? Então por aí que eu digo que qualquer um pode participar. E a gente tem alguns desafios também para quem já está remando mais tempo com a gente. A Batalha dos Portos, por exemplo, a gente sai do Porto de Paranaguá e chega ao Porto de Antonina remando. Então tem algumas coisinhas também que a gente foi temperando ao longo do caminho. Legal. Então, se eu não sei nadar, eu posso participar tranquilo. Vai ter um guia junto? É uma equipe que vai junto comigo? Eu vou sozinha? Você vai acompanhando? Como que é daí? Perfeito. A gente sempre tem os passeios com 2 guias na água. Então, a gente tem um guia que seria um guia que vai liderando o passeio, mostrando o caminho, navegando com GPS também, que normalmente é o Denis. É uma pena que o Denis não pôde estar aqui comigo hoje, porque ele está fazendo uma viagem com a família, ele está no Canadá e Estados Unidos, visitando alguns parques nacionais, esteve em Banff recentemente, mas ele que é o nosso mestrão, a gente chama mestrão porque ele trata os outros como mestres e mestras, e ele que é o nosso principal guia de caiaque hoje. Ao todo, o Denis deve estar com uns 4.000 quilômetros de canoagem no litoral do Paraná. Então ele conhece as entradas, conhece as baías, enseadas, os furados, enfim, os rios, conhece bastante essa parte. Conhecimento até que os pescadores, às vezes a gente chega para conversar, você fala, como é que você conhece isso? É claro que os pescadores são autoridade no assunto, a gente nunca vai saber mais do que eles. Eles vivem, eles cresceram naquele ambiente, mas a gente aprende muito com eles e consegue proporcionar um pouco disso, dessa segurança, desse conhecimento nos nossos passeios. Normalmente as nossas vagas são ali entre
12, 15, 17 vagas por passeio. Depende um pouco do lugar que a gente está remando. Nós temos equipamento próximo, nós temos uma carretinha de canoagem, que a gente leva todos os caiaques. Então, também sempre vai ter segurança nesse sentido de qualidade de equipamento. Nós não alugamos, nós temos isso. Então, é legal porque o caiaque está furado, ou o caiaque é uma coisa assim. Não, a gente toma cuidado, a gente faz manutenção e assim por diante. Uhum. E, além disso, também tem um outro guia que vai como fecha-fila. Então, ninguém vai ficar para trás em nenhum momento. Esses guias, eles também têm treinamento. Por exemplo, tá todo mundo com um cabo, que é uma corda, para caso precise puxar alguém num trechinho, uma coisa, dá para fazer. Uhum. É claro que isso não é o recomendado, porque a gente coloca numa situação de exposição tanto o cliente quanto o guia, mas se precisar sair da roubada, a gente sabe sair da roubada e dá certo. Legal. Então, é super tranquilo, os passeios são em grupo, e aí vai de todo mundo um pouco. Vai de casal, vai amigo, vai sozinho, vai sozinha, e olha, pode parecer historinha, né? Mas a satisfação da galera na canoagem é fantástica. Você que tem um público que está assistindo a gente, que provavelmente já vá para trilha, que já vá para montanha sozinho, que tem essa autonomia, imaginem vocês que gostam de subir, por exemplo, Ibitiraquira, Lípico, Paraná, aquela região, vocês tendo esse visual desde o litoral, vocês olhando as montanhas desde a Baía de Antonina. Então fica o convite, porque realmente é uma experiência sensacional e a gente garante que vocês vão adorar esse passeio. Já coloquei aqui na minha lista, Luiz, vou fazer Que sim. massa. Tem todo final de semana ou tem um dia específico que vocês fazem a canoagem? Quase todo final de semana. Tem que dar uma olhadinha no site, a gente tem uma agenda já programada. É claro que a gente vai mesclando essa agenda ao longo do ano, conforme o que é mais legal de oferecer. Então, nós não somos uma agência de montanhismo, apesar de virmos de uma escola de montanha, né? Uhum. A maioria dos nossos guias são escaladores, começaram na montanha, mas hoje nós somos multimodal. O que é multimodal? A gente oferece várias categorias de passeios. Eu acho que isso que é um pouquinho diferente dos demais que a gente vê, enfim, no mercado como um todo. Uhum. Então, a canoagem é um diferencial e ela tem quase todo fim de semana. Normalmente são umas 4 a 6 saídas por mês. E agora que a gente entra primavera, verão, provavelmente todo final de semana tem uma coisinha, seja um pouco mais avançado, seja um pouco mais iniciante. E claro que se quem tiver dúvida pode mandar um alô pra gente no WhatsApp. A gente tem uma equipe também pronta para explicar, falar a diferença. Antonina, a gente tem mais de 6 roteiros, qual que é a diferença de um pro outro. Uhum. Dá um toque na gente que a gente também pode colaborar para escolher o melhor passeio, né? A gente sempre quer que cada um que vá no passeio tenha a melhor experiência de fato. Não é só ir para passear e beleza, acabou o nosso trabalho. Não, a gente quer que as pessoas voltem, que ela valorize a região, então que valorize o quintal de casa, mais uma vez, né? A gente realmente é apaixonado por onde a gente mora. Uhum. Já tive experiência de poder viajar para alguns países, até para fora da América do Sul, Nova Zelândia, por exemplo, que é um polo do turismo de natureza, e voltar para cá e poder subir o Anhangaba, que seja uma coisa pequena para muitos, para mim foi uma das coisas mais especiais. Então a gente realmente ama essa região e a gente quer que as pessoas conheçam, cuidem, valorizem, compartilhem, e assim a gente consegue criar uma cadeia de preservação, de produção de natureza. Esse conceito é legal de citar. A produção de natureza é um conceito de um espanhol, um biólogo espanhol, que trabalhou um tempo na Costa Rica, trabalhou um tempo na Patagônia Argentina. Ele ajudou a fomentar um pouco dos parques nacionais também na Argentina. E hoje ele tem um trabalho bem legal com a Grande Reserva Mata Atlântica, que é uma organização puxada, liderada pela SPVS. E o conceito de produção de natureza fala justamente sobre você aproveitar ambientes naturais, ecossistemas completos, que têm um potencial turístico para fazer aquilo de uma produção de natureza, ou seja, produzir com aquilo, gerar emprego, gerar renda, gerar, enfim, desenvolvimento. É claro que com moderação, com regras, com cuidado, com planos de manejo, com estudo, mas que aquela região possa se desenvolver. E a gente vê uma Antonina hoje, comparada a uma Antonina de 400 anos atrás na história, que está super aquém, que pode ser muito desenvolvida, e o turismo pode somar com isso. Então é por isso que a gente quer que as pessoas entendam esse significado e aí começa a valorizar, começa a passear, começa a convidar amigos de outros lugares do país para vir para cá. Não, vem para cá, vem para Curitiba, vem fazer o quê? Vamos no Jardim Botânico e dar uma voltinha, talvez um passeio de trem, que é lindo. Mas tem mais, tem muita mais, coisa legal. Então a gente quer que as pessoas entendam isso. Perfeito, perfeito. Saindo aí da parte de aventura, né? Vocês também fazem o montanhismo, né? Então tem um projeto que é para iniciantes. Então,
quero começar uma montanha, como que eu faço? E também tem um projeto que é o dos gigantes, né? São pessoas que já fazem algum tipo de trilha, já tem aí em mente. Assim como eu tenho ali uma listinha de montanhas que querem estar conquistando. Conta pra gente um pouquinho da diferença aí dos projetos e o que vocês fazem para preparar esse pessoal que quer ou começar ou aqueles que querem conquistar algum morro que tá ali na lista. Legal, sensacional. A gente já trabalha, então, como eu comentei, nós viemos de uma escola de montanha. Então, toda a nossa história é pautada na montanha, na escalada em rocha. Enfim, o pessoal fala também do rapel. O rapel, na verdade, é a consequência da escalada. Mas a gente oferece também a atividade comercial de rapel. E muitas pessoas começaram a perguntar pra gente, mas por que vocês não montam alguma coisa pra gente poder chegar até o Pico Paraná, uma estrutura de atividades em nível crescente? E a gente tem esse projetinho pronto, que é o Projeto Pico Paraná e Marumbi, que a gente também consegue levar as pessoas para o Marumbi. Inclusive é curioso, porque eu vejo pouca gente oferecendo Marumbi, talvez porque é uma atividade de risco mais elevado, um lugar mais selvagem, mas a gente tem esse no nosso pacote. E a gente começou a perceber que entre o começo do projeto e o fim do projeto, nos extremos, nós tínhamos um gap de pessoas que não estavam preparadas ainda para começar e também pessoas que já tinham feito Pico Paraná e queriam mais. Porque o Pico Paraná, na verdade, quando a gente fala de montanhismo e de montanhas do Paraná, é uma entre mais de 50 opções. Então não é ali que acaba. É ali que começa, na verdade, a história do montanhismo. Sim. Quando a gente começa a pensar nessa quantidade de opções que a gente tem na região. Então a gente desenvolveu um projeto focado para iniciantes, que nós selecionamos 5 atividades mais leves, caminhadas tranquilas, com baixa exigência técnica, por exemplo, não tem lance de escadinha, não tem lance de corda, não tem lance de corrente. Então a gente sempre tenta colocar nesses projetos montanhas como Morro do Cal, que é super tranquilo, para a pessoa ter uma experiência de trilha. Talvez não sejam nem montanhas, né? São morrinhos mesmo. Mas que é legal a pessoa ter uma experiência de trilha, conhecer o calçado, conhecer o equipamento dela, ver o que ela pode melhorar. A gente faz também Rochedinho, que é um contato com o Marumbi, só que é um contato que a gente vai pela estrada, faz um trechinho de trilha, mas também tem um risco super controlado, tem ponto de apoio, tem ponto de hidratação, tem água. Então isso também deixa a atividade mais convidativa para os iniciantes. E, enfim, a gente passa por algumas atividades nesse caminho até a gente chegar no Anhangaba, que seria o final do projeto Montanhas para Iniciantes. É bem legal, dá para fazer o ano todo essas montanhas, né? Não são montanhas de nível de dificuldade extremo, então dá para a gente fazer o ano todo. E convido para quem nunca fez uma trilha, talvez o melhor caminho para começar seja por essa, e aí você vai riscando da listinha algumas opções. Depois de ter feito essas, ter feito, por exemplo, as clássicas, né? Camapuã, Tucum, Itapiroca, Aratuva, Araçatuba, Pico Paraná, a gente quis atender também uma moçada que, mais experiente. Que acho que sai um pouco do ecoturismo e entra mais no montanhismo. Qual que é a diferença? O ecoturista talvez ele precise de uma assistência maior, ele precisa de um apoio maior, de explicação, ele está interessado em saber mais curiosidades, e o montanhista ele já tem a sua própria bagagem, a sua própria expertise, e ele quer ir para lugares que ainda não foi, que é chegar em cumes novos para ele, assim por diante. Então a gente desenvolveu também um pacote com 4 atividades bem rock and roll, o nome chama-se Desafio Gigantes do Paraná, porque é um desafio, não é um passeio, onde a gente já começa com o Pico Paraná, União e Bitirati. Então já é uma trilha com, por baixo, 18 horas de caminhada. Então tem que estar bem, é legal estar frequentando a montanha para chegar lá. Então a gente começa com ele, a gente também faz Travessia das Fazendas, que é basicamente Camapuã, Tucum, Cerro Verde, Tapiroca, Getúlio e Base. Começa pela Fazenda da Bolinha e termina pela Fazenda Rio das Pedras. A gente também faz o Siririca, que é conhecido como K2 paranaense, por ser uma das montanhas mais difíceis. É porrada, é longe, né? O Siririca é longe, é uma epopeia. A gente brinca que, cara, você vai caminhar e não acaba, mas passa por floresta linda, uma das mais preservadas, provavelmente. O cume é fantástico. Saber a história daquelas placas também é legal, porque faz parte da nossa região, do desenvolvimento da região. Você sabe o porquê das placas? Não sei. Bom, você sabe que tem uma usina de energia hidrelétrica em Antonina, em Bairro Alto. E essa energia utiliza a água lá no litoral. Essa energia, a usina utiliza a água da represa do Capivari, que está na parte alta, 1.000 metros de altitude versus 100 metros de altitude. Existe uma obra por dentro da Serra do Bitiraquiri, uma obra inclusive feita por uma engenheira mulher, que saiu no Google recentemente, que leva essa água por meio de túneis, enfim, não sei o termo técnico, por meio de túneis até lá.
E existe daí a liberação e fechamento das comportas para gerar energia para o litoral. Até aí, beleza. E por que tem as placas do Siririca? Porque na década de 60, 70, mais ou menos, eles precisavam se comunicar Curitiba, litoral. Abre comporta, fecha comporta. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone fácil, não tinha nenhum tipo desse tipo de meio de contato moderno. E eles usavam muito a radiofrequência, a radiocomunicação. Então, as antenas, as placas do Siririca são antenas de radiofrequência que refletiam o sinal que vinha de Curitiba. Elas são posicionadas uma de frente para outra. Tem uma terceira, na verdade, que está um pouquinho escondida. Fazia essa triangulação de sinal e chegava até Bairro Alto de Antonina. Olha, eu não sabia. Então... Pra mim, aquilo ali... Sabe o que eu achava que aquelas antenas? Sei lá, uma rádio pra telefone. Nem imaginava que fosse pra isso. Foi pra isso. E é a base da nossa região, né? Estamos falando de Represa do Capivari, estamos falando de Bairro Alto Antonina, estamos falando das montanhas, e estamos falando de personalidades incríveis da engenharia, enfim, engenharia hidráulica, se não me engano que é o termo, né? Se bater lá, engenheira hidráulica... usina Aparigô de Souza, você vai achar a história dessa mulher, é fantástica, a história das placas. Então é bem legal também contar um pouco mais sobre isso durante o Desafio Gigantes do Paraná. E a gente termina no lugar que a gente considera um dos mais especiais, que é o Marumbi, fazendo o conjunto Marumbi completo, que é puxado, é rock and roll, mas que é o berço do montanhismo, né? O montanhismo brasileiro, até criando uma briguinha com os cariocas, eles dizem que foi lá que começou. Mas a gente acredita e defende que foi no Marumbi que foi a primeira ascensão recreativa, né? Existem 5 motivos, basicamente, para a gente subir montanhas, e o que caracterizou o montanhismo como prática recreativa, a primeira montanha a ser subida foi o Marumbi. Então a gente termina esse desafio onde tudo começou, né, basicamente. E até compartilhando um pouquinho desses 5 motivos, já ouviu essa teoria ou não? Não. Na verdade é uma tese de doutorado, me fugiu, se eu não me engano, foi o professor mesmo, uma personalidade bem conhecida no montanhismo regional, que ele defendeu que existem 5 motivos para subir montanhas. O primeiro é o militar, colocar uma bandeira e falar esse território é meu. O segundo é o religioso, né, tá em contato com Deus, uma coisa nesse sentido. O terceiro seria o esportivo, seja mountain bike, escalada em rocha, corrida de aventura, seja o que for. O quarto seria o militar, religioso, o científico, que é você pesquisar um tipo de bioma, um tipo de vegetação, uma coisa nesse sentido. E o quinto, que vem crescendo, é o recreacional, né? Que é justamente esse. E a gente sempre gosta de comentar isso também nos passeios, porque cada um tem um motivo de estar na montanha, que pode ser um mix de tudo isso. Eu, por exemplo, carrego um pouco do religioso, um pouco do esportivo, muito do recreativo, talvez um pouco do científico, às vezes quando eu quero aprender um pouco mais sobre uma ave diferente, sobre uma planta, sobre uma árvore. Então, é sempre um mix, mas é uma base de um estudo feito pela Federal que traz esses 5 motivos de ir para as montanhas. E é legal a gente saber por que a gente tá indo, né? Não tô indo só pela foto, tô indo porque tem algo mais. Todo mundo tem um propósito, né? Eu, por exemplo, meu propósito de estar subindo uma montanha é para me desafiar. Legal. Eu gosto de me desafiar. Seria mais o esportivo ali. Então acho que eu tô mais nessa linha ali do esportivo. Também para me conectar, eu gosto de desacelerar a minha vida para poder me conectar. Mas o meu principal é me desafiar. Legal. Eu sou, assim, movida a metas, assim, a desafios. Então, adoro estar numa montanha difícil, estar elevando ali o meu grau, né? Porque é algo meu, assim. E as histórias de superação que a gente tem nesse tipo de passeio são comoventes. A gente já teve a oportunidade de levar pessoas novas que se surpreenderam e falaram, cara, que lugar é esse? Eu nunca imaginei que eu ia conseguir. Novas que eu tô falando de 20 anos, 20 e poucos anos. A maioria do nosso público ali tá 30, 50, um pouquinho menos, um pouquinho mais, que também tem grandes conquistas, histórias de vida surpreendentes, quando você começa a falar, tá, mas o que você veio fazer aqui? Como é que você chegou na quintal de casa? Não, veja bem, porque eu me mudei para Curitiba e aí tive uma decepção na minha vida, seja profissional, pessoal, amorosa, seja o que for. Eu precisava me reinventar e eu comecei a ver umas fotos e eu comecei a ver umas montanhas, e aí eu cheguei em vocês e hoje eu tô aqui, já tá no 10º, 15º, 20º passeio. Mas, cara, eu amei. Isso aqui é um refúgio, isso aqui é uma terapia. A gente tem histórias de pessoas que, inclusive eu não vou citar o nome, mas provavelmente ela vai assistir e vai saber que eu tô falando dela. Ela passou por uma perca difícil, o marido dela faleceu. E a primeira vez, ela entrou em depressão, naturalmente, um luto difícil. Foi duro para ela, pelo que ela nos conta, nós não conhecíamos ela até então. E o primeiro passeio que ela resolveu fazer, a primeira saída de casa, o primeiro momento que ela falou, cara, eu preciso voltar a viver, foi num passeio com a quintal de casa. Então ela teve um passeio pra Trilha Salto Paraty, e ali ela falou, poxa, tem muita vida.
tem as pessoas, eu posso compartilhar, eu posso somar com elas, eu posso aprender, eu posso desabafar, eu posso fazer amizade. Então ali mudou um pouquinho a percepção, fez vários passeios com a gente, fez quase todos esses projetos que eu tô falando que a gente promove, ela participou, e ela tem uma tatuagem hoje, escrito A Montanha Cura. Olha que Que legal. justamente foi o tratamento dela, e é uma pessoa hoje em questão de superação, em questão de grandes feitos, transformação de visão de mundo, transformação física, transformação de brilho no olho para conseguir as coisas, sensacional. Uma mulher que a gente fala, pô, tira o chapéu. Legal. Você é uma mulher massa. É mais ou menos essa linha. E tem várias outras histórias. A gente sempre encontra pessoas com histórias muito parecidas de superação, né? E acaba inspirando, a gente acaba mexendo um pouco com a gente, né, Luiz? Muito, muito. Eu sou meio chorão, na verdade. Então, se a gente começar a entrar muito nessa seara, antes de gravar aqui, a gente estava comentando também, né? Falando do seu Mário, uma personalidade. Ele é um cliente de turismo de aventura, mas que virou uma personalidade porque por onde ele passava, ele cativava as pessoas. E a gente tá falando de um senhor de 73 anos, 74, se não me engano, ele faleceu, que com 73 chegou ao cume do Abrolhos, por exemplo. E fez várias outras viagens, e cativava, levava mochila, e se reinventava, e trocava ideia. Ele deu pra gente, eu tenho até hoje guardado, um trevo de 4 folhas que ele plastificou. E, enfim, são lembranças que a gente carrega dessas pessoas super especiais. Então, tem várias outras pessoas que eu, às vezes, até não falo tanto para eu não me emocionar, porque são histórias que me cativam, e eu sigo muito um pouco do pensamento Ubuntu, não sei se já ouviu falar dessa expressão. É uma expressão africana, não vou saber falar o país exato, mas que o resumo dela, pra gente não se estender tanto aqui no podcast, que tem algumas coisas para continuar falando, o Ubuntu, ele fala que eu sou a soma do nós. Então, de nada adianta eu, indivíduo, sem nós, comunidade. E a quintal de casa, enfim, a minha vida pessoal é muito isso. Eu não consigo ser alguém legal, interessante, diferente, importante, seja o que for, sem a colaboração de alguém que está junto comigo. Seja junto comigo, estou falando de um relacionamento, estou falando de clientes que viram amigos, estou falando de pessoas que estão passeando com a gente, nos mostrando a realidade delas, nos fazendo abrir o olho e falar, caraca, olha que história sensacional. Por que eu estava preocupado com tal coisa, sendo que esse é um caminho muito mais leve para observar? Então, a gente aprende muito com as pessoas. Por isso que eu falei que o segundo pilar, conexão com pessoas, para mim, é o mais rico, e eu acho que pessoas são tudo. Sim, eu também sou dessa linha. Massa. Luiz, comentando também sobre a questão de montanhismo e trilhas, né? Eu vi falar, em algum lugar eu vi que o ano que vem, 2024... Pra gente poder subir uma trilha, a gente precisa subir com guia. Eu não posso mais subir, não tenho guia nenhum, vou subir a trilha aqui sozinha. Não pode mais. Parece que o Instituto Água e Terra decretou isso. É verdade isso mesmo? 2024 legal. Só com guia, não? É bem importante a gente falar sobre isso, até pra gente começar a diferenciar alguns conceitos. Quando a gente fala de regulamentação, a gente tem que entender os conceitos para poder saber o que é o que não é. Primeira coisa, grupo e empresa. Grupo de caminhada é um grupo de amigos que se junta e vai para a montanha, que não vai assumir os riscos, não vai trazer uma experiência talvez tão rica em informações, não vai estudar para aquilo, não vive daquilo. Empresa, CNPJ, cadastro, regulamento do Ministério do Turismo, segue leis, direitos e deveres, maravilha. Começa por aí. O IAT, ele tá com um projeto, na verdade é um edital que já foi lançado esse ano, foi lançado em fevereiro desse ano, um edital de cadastramento para operações comerciais dentro de unidades de conservação. O que são unidades de conservação? Quando a gente fala da nossa região, a gente fala principalmente dos parques estaduais. Pico Paraná, Marumbi, Serra da Baitaca, Guartelá, por exemplo, também é unidade de conservação. E agora, o que não é unidade de conservação seria Morro do Cal e outras propriedades particulares, basicamente. Quando a gente está falando, então, de regulamentação comercial para atuar em unidades de conservação, a gente precisa ter critérios definidos para isso. Em fevereiro, o IAT, o Instituto Água e Terra, publicou um edital com esses critérios. Nós já fomos um dos primeiros, né, a fazer esse credenciamento, mandamos documentos, então a gente tem tudo em ordem, os cursos necessários, a certificação do Ministério do Turismo, a gente tem a experiência na área, a gente tem um relato sobre o que nós fazemos lá, entendemos nossos direitos e deveres, entendemos nosso impacto como educadores ambientais. Então, tudo isso foi juntado, organizado, mandamos para o IAT e tivemos deferido. Então,
Eu, por exemplo, sou um guia cadastrado e habilitado para conduzir pessoas dentro de unidades de conservação. Em maio desse ano, saiu uma matéria que tinham 13 profissionais no estado do Paraná habilitados para esse tipo de serviço devidamente credenciado. Só para você ter ideia, na equipe da Quintal de Casa, 5 tinham credenciamento. Ou seja, então, quase todos ali, metade deles, né? Acabou que por N motivos, né? Quando a gente fala de Instituto Água e Terra, a gente está falando de um órgão público que tem uma série de restrições e burocracias. E eles suspenderam o edital e esse edital está sendo refeito para que assim que é aberto o edital, as empresas e guias possam se credenciar novamente. E aí sim, existe a matéria, se você abrir o portal hoje do IAT, existe a matéria que a partir de 2024 será obrigatório. Então nós já estamos prontos, se a legislação amanhã começar a exigir, a gente está preparado para isso. E quem não está preparado, a gente também dá esse toque de que se prepare. A gente não acredita muito no quesito concorrência. A gente acredita que o mercado de turismo de aventura e ecoturismo está começando no Paraná. Então a gente tem que se ajudar. Eu não quero ter que encontrar na trilha um cara que não sabe de nada, tá fazendo besteira, tá, enfim, deixando lixo, ou tá incitando alguém. Não, faz uma fogueira pra gente fazer um cafezinho. Eu não quero esse tipo de gente trabalhando junto com a gente no Turismo Paraná. A gente quer pessoas que estejam preparadas, que amem, que façam com carinho, que se dediquem, que estudem, se capacitem, que passem uma experiência para quem tá visitando fantástica, que foi a mesma que eu tive a primeira vez que eu fui numa montanha. Pô, quando eu fui numa montanha, eu falei, caraca, é isso que eu quero. A primeira parede que eu escalei foi com o Denis, inclusive, que eu comentei. Eu escalei, poxa, que sensação maravilhosa. E é isso que a gente quer passar para os outros. Então a gente quer também colegas de profissão aptos para isso. Então a dica é ficar de olho no IAT. Acho que tem que cobrar os órgãos públicos para que essa regulamentação exista, né? A gente está falando, então, de uma empresa que tem as certificações, que corre atrás, que faz direito, que paga imposto, e que a gente quer essa contrapartida dos órgãos públicos, né? Então, estamos acompanhando, assim que é aberto a gente vai cadastrar novamente, e sim, provavelmente a partir de 2024 vai ser obrigatório o cadastramento. Eu não sei como vai ser a visitação, como vai ser a fiscalização, se só vai subir com guia, se vai ter que ter algum tipo de credenciamento que fale da tua experiência, isso a gente não sabe ainda. Temos que esperar os próximos capítulos para descobrir juntos daí. Perfeito, então vamos ficar de olho ali, né, nos nossos guias que estão nos acompanhando, e principalmente ver se ele está cadastrado e tudo mais. Perfeito. Luiz, você contou para mim, ali na tua bio, que você fez uma ultramaratona, 55 km de corrida mesmo. Então, imagina, já subir andando, né, passo a passo já é difícil. Imagina fazer uma corrida entre o Araçatuba e o Monte Cristo, né? Foi isso aí. Foi em junho desse ano. E você ficou em segundo lugar, foi isso, Essa né? foi outra prova. Do segundo lugar foi outra prova. A outra travessia, a outra maratona, né? Foram 55 quilômetros, a gente acabou organizando junto com a Brasil Montanhismo, que é o Alan que organiza. E ele selecionou alguns... vamos chamar de atletas amadores, mas não tem o estereótipo de atletas de, nossa, pessoa que vive do esporte. Pessoas que têm um biotipo preparado, que tem preparação física, assim por diante. E a gente fez num grupo onde todo mundo tinha que completar juntos. Então não teve colocação nesse caso. O importante era ter chego. O importante era ter chego, mas foi uma grande preparação, né? Estamos falando de 55 quilômetros, que a gente começou às 10 da noite, de sábado, e terminou ao entardecer de domingo. Nossa. Então, 55 km de montanha é totalmente diferente de correr na rua. Eu corro rua também, né? Enfim, pratico outros esportes, triatlon, assim por diante. Mas quando a gente fala de 55 km de montanha, só para abreviar. Subimos o Araçatuba, descemos o Araçatuba. Passamos o Inferno Verde, fizemos Moré, Baleia, passamos as fazendas, chegamos no Campos do Quiriri, Marco da Divisa, Pela Tartaruga, descemos Cabeluda, tem umas montanhas que nem lembro o nome direito. Chegamos no Monte Crista, descemos o Monte Crista. Meu Deus. É uma epopeia. E eu coloquei isso como esse lance da superação que a gente estava falando. Como muita gente procura a gente para ter essa superação, a gente não pode perder essa chama nossa. Então a gente também está sempre se desafiando, procurando pequenas conquistas que sejam, para a gente poder celebrar e ter esse gostinho da vitória, de eu conseguir. Claro que foi duro. Por outro lado, a vibe da galera que estava com a gente, extraordinária, extraordinária. Foram horas de caminhada, sem dormir, comendo pouco, porque a gente estava autossuficiente, então não teve carro de apoio, não teve nada. Toda a comida a gente estava carregando. A água também, tinha pontos de água no caminho, mas também tinha que carregar. E, por outro lado, a peteca não caiu, porque a gente estava num ambiente de pessoas que escolheram estar ali e que estavam fazendo aquilo, cara, que massa.
tô fazendo um negócio inédito para todos nós que estávamos ali. Já tínhamos ali no grupo corredores de Cruz de Los Andes, enfim, gente da montanha também. Mas fazer aquilo, cumprir aquilo com a moçada foi super especial. E eu realmente acho que os relacionamentos que a gente carrega nesse tipo de aventura são amizades que a gente carrega por anos e anos, né? Então você certamente fez amizades nas suas viagens, certeza. Nos perrengues, talvez, nas maiores dificuldades, a gente faz as maiores amizades, porque a gente, putz, eu posso contar com essa pessoa. Tem até, enfim, estudos, tem um estudo bem legal de Harvard, que é um pouco nerd esse papo, mas eu acho legal porque soma. Um estudo feito por 75 anos, então pegaram as pessoas na década de 40, mais ou menos, e começaram a estudar o comportamento dessas pessoas e perguntaram para elas o que era felicidade, o que elas queriam no futuro. A maioria delas disse que queria ser rico ou famoso, basicamente. E ao longo de 75 anos de estudo, eles perceberam que elas mudaram de opinião e que as mais saudáveis, vamos colocar assim, no sentido bem-estar, não necessariamente força, ou melhor, bem-estar e felicidade, as que melhor atingiram esses índices de satisfação são aquelas que têm bons relacionamentos. Seja conjugal, seja com amigos, seja de senso de comunidade, através de um bairro, através de uma associação, no nosso caso, uma analogia, uma associação de amigos de montanha, uma coisa nesse sentido. E foi comprovado cientificamente que ter pessoas com que você possa contar te faz mais feliz e tem aspectos ligados à longevidade. Então, é no perrengue que a gente faz essas amizades para poder viver mais e viver feliz. Essa é a real. Vamos falar de perrengue, então, Luiz. Vamos falar de perrengue. Você me contou que você passou um apuro no Camapuã. Foi. Bom, Camapuã, eu tenho que fazer de novo aquele morro lá para quebrar um pouco da zica que eu tive lá também. Conta um pouquinho dessa zica que você teve no Camapuã. Na verdade, foi um pouco de infelicidade somado ao dia errado para dar as coisas erradas, vamos chamar assim. A gente estava descendo Camapuã já, fizemos uma atividade em grupo com a quintal de casa, subimos Camapuã, Tucum, e era inverno, não era uma época de chuva nem nada. Às 3 da tarde começou a entrar uma nuvem um pouco densa, assim, a gente falou, cara, estranha essa nuvem. Não era pra estar, não tava nos radares, nada. A gente ficou um pouco preocupado, falou, não, vamos descer porque não podemos ter perrengue. Vamos fugir do perrengue. A quintal de casa a gente sempre brinca que a gente tem 3 luzes, a verde, a amarela e a vermelha. Na verde, maravilha, vamos curtir. Na amarela, volta. Da amarela pra vermelha é muito rápido de dar uma roubada, né? Sim. Então a gente nunca quer chegar lá. Veio a nuvem e a gente falou, não, vamos descer. Maravilha. Começamos a agilizar as coisas, moçada, vamos descer, diminuir as fotos, acelera o ritmo. No meio da descida, já passou a rampa ali, entramos numa floresta que é linda, né? Uma floresta super antiga. Ali entrou a chuva. Mas entrou uma chuva... Bem no banhado ali. Terrível, terrível a chuva. Da cor dessa parede, assim, ficou o céu escuro, azul escuro, preto. Anoiteceu. Anoiteceu às 4 horas da tarde. Nós tínhamos lanternas, a gente sempre leva lanternas backup, nós orientamos as pessoas a levarem suas próprias lanternas, mas era uma atividade para voltar às 4 horas da tarde e a galera não tava com lanterna. Ali foi roubada. A galera começou a passar frio, a galera começou a ficar irritada, naturalmente, porque você tá exposto a uma sensação de medo, de insegurança, enfim, de frio, de desconforto. Sim. Você tem que chegar na base, para chegar na base tem mais 1 hora, a escuridão, aí você diminui o ritmo, aquela 1 hora virou 2 horas. Então ali foi um momento de apuro, de roubada, mas que a gente conseguiu vencer com as nossas lanternas, enfim. Aí acalma um, acalma outro, calma, moçada, veja bem, a gente tá junto, vocês não estão sozinhos, ninguém vai morrer aqui. Tá, todo mundo tem anorak? Não tem anorak. Não, pega o meu anorak então. A gente tinha manta de emergência também, tudo mais. Mas ali foi um negócio, cara, como é que anoiteceu assim? Do nada. 4 horas da tarde ficou escuro. Ali foi roubado. Graças a Deus passou. E o Camapuã, trago boas lembranças hoje também. Acho que tem que ir pra eu tenho que tirar aquela zica. Mas ali ficou claro que lanterna é indispensável. Não, eu sempre deixo minha lanterna dentro da bolsa, porque por mais que seja de dia, vai que acontece alguma E pra situação. todos, não adianta. A gente tinha lanterna, mas nós não tínhamos 15 lanternas. Então, cada um tem que ter a sua, porque é equipamento de segurança. Lanterna, blusa e água. Não dá pra ir pra montanha, não dá pra fazer qualquer tipo de atividade sem lanterna, blusa e água. Tá calor. Vai que entra um vento, vai que bate uma chuva. Com uma blusa você já tá protegido. A água pra se manter hidratado e a lanterninha pra você evitar essa roubadinha que rolou. Não, e tem gente, Luiz, que fala assim, não, pra que lanterna? Eu uso aqui do meu celular. Gente, não uso do celular. Não, é péssimo. É horrível, horrível. Não ilumina
É perigoso você quebrar teu telefone, você não vai ter bateria, porque você vai tirar um monte de foto e vídeo. E você tem que estar com as mãos livres também, né? Ainda mais quando tem alguma coisa que tem escalaminhada, você tem que estar com a mão livre. Então, no começo, quando eu falei, não vou investir em lanterna, pra que comprar lanterna? Né? Eu usava do celular. Foi a pior coisa que eu fiz na vida. Já fui correr atrás, pegar uma lanterna, porque faz toda a diferença. E, gente, não é caro. Estamos falando de equipamento que você vai gastar. Olha, lanternas de entrada estão na casa dos R$100. Lanternas boas de entrada, né? Claro que se você for no Xing Ling, você vai achar mais barato, mas eu não confio. Mas coloca R$100, equipamento que vai durar a vida inteira. Faz a manutenção certa da bateria, troca as pilhas, tenha sempre ela. Até na cidade. Sei lá, vamos supor que tô num trecho de viagem na estrada, meu carro estragou à noite. Lanterninha de cabeça, já tá com as mãos livres, resolve, troca o pneu, faz uma coisa. Exato. Então, lanterninha é EPI, tem que ter. Outro perrengue também que quero que você conte pra mim foi o dia que vocês foram pra Soldado Sebold de van e vocês se perderam, a van estragou, não sei o que aconteceu lá, que vocês ficaram numa rua deserta. A gente não se perdeu, mas a van estragou. Infelizmente aconteceu isso, pode acontecer. Sim. E é uma van alugada, esse parceiro nosso, ele chorava de desespero. Imagina. Bom, para contextualizar, estávamos indo para Soldado Sebold, então a gente desceu pela 101, né? Santa Catarina, passou ali região de Floripa, entramos à direita, e ali perto de Rancho Queimado, acho que é o nome da cidade, a van começou a falhar. Falhou um pouquinho, mas foi. Aí fez um barulhinho, tec, 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 foi. E isso era umas 3 horas da manhã, mais ou menos. Vocês estavam indo, então. Estávamos indo, 3 da manhã. Tá perto do café da manhã que a gente tomava ali num posto antes de chegar em Alfredo Wagner. Isso, Aí ali o motorista falou, cara, você ouviu esse barulho aí? O que tá acontecendo? Ele falou, não, ouvi, mas acho que dá pra ir. Andou mais 5 minutos, a van parou. Numa estrada simples, sem acostamento, um lugar super escuro, era inverno, super frio, sei lá, devia estar uns 2 graus, 3 graus de temperatura externa. Não tinha o ar-condicionado então para esquentar a gente também, porque a gente não queria ligar o motor para não danificar ainda mais, e não tinha sinal de telefone. E aí, putz, e agora? Roubada, né? Mais uma roubada. O motorista começou a desesperar, falou, cara, não, desculpa, pelo amor de Deus, eu revisei a van, faz um mês que eu tirei ela da revisão, eu vou matar os caras da oficina. A gente falou, cara, relaxa, não adianta nada a gente pensar nos caras da oficina agora. Sim. A gente precisa tirar a galera daqui. A van, beleza, a van guincha, sei lá, mas a gente precisa tirar essa moçada daqui. Aí eu tava com o Guilherme, sorte, as coisas erradas acontecem nos dias certos, graças a Deus. O Guilherme é um cara super inteligente, sagaz. É uma máquina. Você fala, Guilherme, eu tô com problema. Não tem mais problema, acabou. Aí o Gui conseguiu uma carona na estrada, seguiu até um trecho mais pra frente, acho que no próprio posto que a gente tomou café da manhã, conseguiu o sinal de telefone, ligou pra Curitiba, acionamos uma outra van pra fazer o resgate da gente, só que isso levar 6 horas, não fazia sentido. Ao mesmo tempo, ele conseguiu uma van local de Alfredo Wagner pra levar a gente pra fazer o passeio. E umas 5h30 da manhã, ele chegou com uma van nova pra gente fazer a troca da van e seguir a viagem. Olha que sorte. Eu falei, cara, Gui, como é que você conseguiu esse cara? Veio um senhorzinho, um motorista, eu falei, cara, como é que esse cara dirige uma van? Quem é esse cara, velho? Ele trabalha com turismo? De onde que é? Ele falou, não, eu puxo os meninos da escola. E ele topou fazer o turismo pra gente, maravilha, quebrou um galhaço pra gente. E aí à noite chegou a van e a gente continuou a viagem daí com a nossa van de fato. Mas foi um perrengue. E a lanterninha de cabeça salvou a gente, porque o único equipamento que a gente tinha pra sinalizar, eu coloquei a minha lanterna em modo emergência, que ela fica soltando flashes brancos e vermelhos, pra sinalizar que tinha uma van parada ali também. E ficamos ali aguardando, quem sabe um dia o Guilherme retornar com ajuda. Graças a Deus ele voltou em pouco tempo. Santo Guilherme, então. Santo Guilherme. Pô, Guilherme Deus no céu, Guilherme na terra. É o ditado. Total. Outro perrengue que vocês passaram, eu quero que você conte. Agora é um de perrengue. Tá. Né? Toda a tua equipe técnica, vocês estavam na Baía de Antonina. Conta um pouquinho esse camping aí, que foi um perrenguezinho. A gente sempre brinca que pra gente ter um roteiro novo, a gente tem que primeiro vender pra nós mesmos, vamos chamar assim. Fazer um scout ali. O scout. Legal que você sabe a palavra scout, poucas pessoas sabem. Mas fazer esse reconhecimento. Ai, me sinto importante agora. Não, mas é verdade. Poucas pessoas sabem, até porque o scout é termo em inglês, às vezes a galera não gosta, enfim. Mas é o reconhecimento. E aí nessa, o Denis, que é o mestrão, falou, cara, vamos fazer um passeio em Antonina, quero levar vocês pra uma vivência, né, uma coisa um pouco mais
profunda, e a gente pode aproveitar e fazer uma reunião de alinhamento estratégico, pirar, enfim, aproveitar aquele momento como se fosse as grandes corporações que fazem um retiro no hotel, com café da manhã, ar-condicionado. A gente preferiu fazer uma trip de caiaque com camping. Totalmente autossuficiente, levando comida, água, barraca, tudo isso pra gente ir acampando ao longo do trajeto na Baía de Antonina, em algumas ilhas, algumas prainhas que a gente já conhecia, assim por diante. Fomos eu e o Guilherme num caiaque duplo e o Denis num caiaque simples. O Denis levou a vela, safo, super esperto, batia um ventinho, armava a vela, ia curtindo, na boa. E eu e o Guilherme remando num duplo com carga, fica um pouco mais instável. Enfim, pegamos a manha, conseguimos. Primeira noite, Ilha do Bala, sensacional. Ali na Baía de Antonina, quando a gente sai da Ponta da Pita, a gente passa pela Ilha do Barba e a gente chega na... Poxa vida, me fugiu logo agora o nome da comunidade. Tem a Ilha de Eufrazina, que é mais pra baixo. Eu já vou lembrar o nome da outra ilha. Que a gente brinca até que é a Jamaica brasileira, porque é um lugar super pitoresco, um pôr do sol lindo na água, mas enfim. E ali a gente acampou a primeira noite, show de bola, fizemos uma jantinha, conversamos. O dono do espaço deixou a gente montar as barracas na parte de dentro de onde ele guarda os barcos. Então a gente dormiu num lugar coberto, com tomada. Perfeito, nota 10. Na segunda noite, a gente tinha a oportunidade de voltar para esse mesmo lugar para dormir, ou dormir no Totó, que é um morador, que tem uma casinha dele na Baía de Antonina, e não tem estrutura nenhuma, não tem tomada, não tem... Nessa da anterior tinha uma duchinha lá para tomar um banho gelado, pelo menos, mas tinha, e nessa não tinha nada. E aí o Denis falou, e aí, moçada, vocês querem voltar lá no Bala e dormir confortável e tudo mais? Ou vocês querem um negócio mais roots, querem ir lá no Totó? E aí vamos no roots, né? A gente quer aventura, é claro, vamos viver. Hoje já mudei meu conceito um pouco sobre viver, não precisa ser perrengue, não precisa estar na roubada pra estar vivendo. Sim. Fomos pra lá, começou uma chuva. Montamos uma barraca na chuva, a barraca ficou num barranquinho meio inclinado. Putz. Noite terrível para cozinhar, a gente tinha uma meio telhadinha assim, meia... marquise de casa, como se fosse do telhado, assim, pra poder botar o fogareiro tampando com o vento, pra fazer a comida. A nossa roupa molhou um pouco, foi terrível, perrengue. Mas ali foi legal, porque daí o Denis, que tava super na boa, montou a barraquinha dele no canto, ele tava na barraca solo, eu tava dividindo o barraco com o Gui. Ele falou, viu, moçada, vocês queriam um perrengue? Aí, ó, o perrengue. E ele na boa ali, deitadão lá dele, isolante térmico bom, mil maravilhas. Ali foi legal pra gente aprender a importância do equipamento, como faz diferença uma barraca legal, como faz diferença um isolante térmico bom. A pessoa fala, acampar é perrengue. Putz, com o equipamento errado. Se você tem um isolantezinho casca de ovo, que seja, ou ainda um inflável, hoje eu tenho os dois. Quando eu vou acampar em lugar que eu consigo levar peso, eu levo os dois. Putz, você tá numa cama de hotel, né? Tá no spa. Toma um chazinho quente de dormir, dorme quentinho, tem um saco de dormir legal. Então, ali eu vi que equipamento é muito importante no nosso tipo de passeio. E claro que aí a gente tirou sarro um do outro. O perrengue vira amizade, né? Aquilo Sim. que a gente tratou um pouquinho. E no final das contas deu tudo certo. A gente voltou depois de 4 dias. A gente passou também por alguns rios, alguns furados. Foi uma viagem fantástica. Eu acho que esse tipo de coisa faz com que a gente... ame o lugar, valorize aquela região e assim por diante. Então foi um perrengue que no final das contas foi moderado, bom. Depois eu repeti essa viagem com amigos, repeti essa viagem com a minha mulher, pegamos maré contra, enfim, tem algumas roubadinhas nisso, mas é aventura, né? A aventura do latim significa adventure, que nada mais é do que o que vem depois. Então quando a gente sai para um passeio de aventura, a gente tem que estar ciente de que o que vem depois é desconhecido. Pode dar tudo certo, como pode ter alguns percalços no caminho que vão temperar aquilo. É claro, análise de risco sempre para não comprometer a segurança, a integridade física, assim por diante. Mas uma roubadinha ou outra é gostosa, no final das contas. É bom ter aquela adrenalina ali. É bom que vocês passaram esse perrengue, porque com certeza quando vocês forem levar uma equipe, você já vai orientar o time. Gente, olha, isso aqui tem que levar, isso aqui é primordial, né? Vai ter pessoas que vai te questionar ali se tem que levar, não tem que levar. Com certeza tem que levar para você não passar por roubada. É isso. Então faz todo o sentido, né, Luiz? Com certeza. É aprendizado, né? Tudo que a gente passa, a gente viveu, a gente experienciou, a gente estudou para poder fazer com as pessoas que estão indo com a gente uma experiência muito mais confortável, tranquila. É claro que tem momentos de aventura também, cada passeio é uma aventura, né?
mas sempre daí com os nossos toques de o que fazer para melhorar aquela situação. Isso que é legal. Sim. E eu acho que teve um avanço muito grande, né, Luiz, de pessoas que, depois da pandemia, a pandemia veio para a gente refletir muito, né? E depois da pandemia, querer se experienciar, querer se desafiar, querer se conectar, né? Foi. Você sentiu isso também? Completamente. O turismo de aventura, o ecoturismo foi ressignificado na pandemia. O entretenimento que antes era atrás de telas, muito Netflix, televisão, enfim, um pouco disso mudou para o que, cara, eu quero viver, eu preciso aproveitar o que eu tenho, a minha saúde, meu corpo, a minha vida, a minha consciência, e viver no outdoor, no ar livre. Então, estar em contato com a natureza fez uma mudança muito grande no raciocínio das pessoas, na qualidade de vida, assim por diante. Uhum. E a gente viu um boom, né, na pandemia, ainda estamos surfando esse boom, tem muita gente que está valorizando isso, e eu acho fantástico, porque é importante, é uma coisa que faz bem para cada um de nós, e a gente consegue, daí, com isso, também fomentando outros passos maiores, né, e sempre estimulando para que atividades assim cresçam, desenvolvam, estimular novos lugares, novas cidades, novas comunidades. Então a gente tem esse olhar também para poder estimular uma comunidade pequena que vive do turismo de aventura. Cara, fantástico a gente poder levar um grupo, poder fazer um almoço lá, que é preparado por uma senhora super simples, que cozinhou com amor e carinho, e a gente vai poder se alimentar daquela refeição e deixar uma contribuição financeira, né, para aquela pessoa. Então a gente passou a ressignificar o significado do dinheiro. Não adianta nada eu ter um monte de grana guardado, ou ter patrimônio, ter uns móveis legais, melhor carro, melhor casa, e não viver, não aproveitar, não ter bagagem, não ter assunto, não ter experiência para contar. Sim. Então isso tudo foi ressignificado na pandemia, muito, né? E a gente, graças a Deus, colhe os frutos, porque a gente também entende que a qualidade de vida está totalmente ligada com o ar livre. É isso. Legal. Espero que a sua história, Luiz, influencie aí, inspire muitas pessoas que estão escutando a gente, né? Agradeço muito o nosso bate-papo. Voou aqui a nossa conversa, Rápido, que eu quase rápido. nem vi. É muito rápido. Obrigada muito para você, pro pessoal lá, o Guilherme e o Denis, né? Que é do Quintal de Casa. E para você que quer se aventurar, que quer se desafiar, o Luiz comentou aqui vários projetos que eles têm. Várias atividades que vocês têm também para se desafiar, para conquistar. Então, segue eles lá, o arroba de vocês é arroba Quintal de Casa Ecoturismo, né? Perfeito, isso aí. Arroba Quintal de Casa Ecoturismo, tá nas redes sociais. E o ano que vem tem bastante viagens, tanto nacionais quanto internacionais, e projetos de escalada com e certeza, montanho certeza. Canoísmo, que eu gostei, viu? Vou fazer. Perfeito. E eu quero até aproveitar o espaço pra gente terminar e agradecer porque aqui em Quintal de Casa não somos só eu, o Guilherme e o Denis. Uhum. Tem uma moçada muito fera que trabalha com a gente, que eu, na verdade, sou um ninho perto deles, um menino. Estamos falando de escaladores, de montanhistas, de pessoas que têm bagagem de vida, pessoas que amam aquilo. Eu não vou enumerar os nomes aqui, mas cada um deles que está ouvindo com certeza sabe que faz parte da Quintal de Casa, que soma para nossa história, e que são essas pessoas que vão estar no outdoor com os nossos clientes também. Então nem sempre vou ser eu, nem sempre vai ser o Guilherme, vai ser o Denis. A gente tem uma moçada extremamente 10 que eu tiro o chapéu e aprendo muito com eles. A cada passeio eles dão aula. Essa moçada dá aula, de verdade. Ai, obrigada. Obrigada de novo, Luiz, então, por você ter aceito aí o nosso projeto, né? Compartilhar um pouquinho com o pessoal que está escutando a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Segue a gente aí nas nossas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram e também aí no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. Pode vir comigo. Até a próxima.